STF forma maioria para manter restrições a Bolsonaro. E você vai ver também. Especialista em direito constitucional contesta medidas contra o ex-presidente. Restrições severas aí, como por exemplo, comunicação com terceiros, inclusive com familiares, inclusive com diplomatas. Revela um tratamento, a meu ver, que se aproxima de uma pena antecipada. Capivara fica presa em penhasco e tem que ser resgatada de helicóptero. E ainda, rodada do Brasileirão terá clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E agora há pouco, agora à tarde, melhor dizendo, o STF formou maioria para manter as medidas restritivas contra Bolsonaro. O ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica, entre outras medidas. A primeira turma do STF formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e cumpra medidas cautelares durante a investigação sobre o atentado à soberania nacional. Além de Moraes, o ministro Flávio Dino foi o primeiro a votar, acompanhado por Cristiano Zanin. O julgamento acontece após Moraes autorizar a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e na sede do Partido Liberal em Brasília. Além de medidas cautelares restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Na casa do político, agentes apreenderam cerca de 14 mil dólares, o que equivale a cerca de 84 mil reais, mais 7 mil reais, e também encontraram um pendrive no banheiro. Apesar do recesso, o plenário da Corte Suprema foi convocado de modo extraordinário nesta tarde para análise das medidas cautelares. A votação segue até segunda-feira. A primeira turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Bolsonaro é investigado pela PF pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. A investigação foi instaurada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras em razão das acusações contra o ex-presidente. Olha, e ainda sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Frederico Afonso. Ele é especialista em direito constitucional e divergiu das medidas do ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir. Essa imposição de medidas extremamente gravosas, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, a questão dos finais de semana, proibição de uso das redes sociais, restrições severas aí, como por exemplo, comunicação com terceiros, inclusive com familiares, inclusive com diplomatas, revela um tratamento, a meu ver, que se aproxima de uma pena antecipada, incompatível com o status de réu ainda de não condenado. E aí, Kleber, eu até pego uma questão aqui para ficar curioso. Às vezes eu falando não tem muito esse lastro, né? Quando eu pego uma obra de Alexandre de Moraes, de 2024, então, portanto, é ele que diz isso aqui, e ele fala lá na página 154 sobre o princípio da presunção de inocência, e ele fala assim, que a Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ele fala, desta forma, há necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo que é, constitucionalmente, presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e imposição de sanções sem o devido processo legal e a decisão definitiva do órgão competente.
é a minha visão, Kleber, do que está acontecendo exatamente agora. Por quê? Quando você vê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aqui cabe sempre lembrar, em que pese isso já foi discutido. Poxa, a primeira turma do STF, ela é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que era o advogado, amigo íntimo do presidente da República. Você ainda tem ali o ministro Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do atual governo, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, você já tem uma aparência muito complicada aí de impessoalidade, de imparcialidade. E olha só essa história, uma capivara estava há 4 dias presa em um penhasco em Santa Catarina e foi resgatada hoje. A operação foi complexa e parecia até cena de filme. Vamos conferir os detalhes com a repórter Michele Veiga. E na capital, Florianópolis, uma cena chamou a atenção de vários e está repercutindo bastante na internet. Foi o resgate de uma capivara, isso mesmo. Ela estava cerca de 4 dias presa em um penhasco na região de Lagoinha do Oeste, lá na região da capital mesmo. Essa trilha está interditada, não está podendo ser usada desde que uma ocorrência de um corpo de um argentino, um turista que estava na capital em maio e acabou saindo de casa e foi localizado nesse mesmo penhasco cerca de 10 dias depois do seu desaparecimento. E essa trilha foi totalmente interditada para uso, enfim. A capivara, ela é típica, né, desse habitat, ela tem ali, né, a predominância, mas não se sabe como ela ficou ali presa nesse local. Algumas pessoas que estavam a serviço fazendo a topografia desse penhasco ali, né, fazendo o estudo geológico também, levando informações, acabaram avistando o animal e tentaram fazer diversas formas de socorrê-lo, mas nada deu certo. Aí a Polícia Ambiental, junto com o Corpo de Bombeiros e outros homens especializados acabaram entrando em ação. Inclusive, o uso de um helicóptero foi feito para a retirada do animal ali do penhasco. Ela foi imobilizada, retirada e entregue novamente à natureza. Ali o penhasco da Lagoinha era muito usado, né, por trilheiros, enfim, como eu disse, está fechado, não pode mais ser utilizado, não tem mais passagem. Agora, a capivara já voltou para a natureza e esses animais estão tendo bastante incidência em várias regiões aqui de Santa Catarina, mas esse vai ficar marcado aí por ter sido resgatado até mesmo de helicóptero. E veja a seguir, rodada do Brasileirão terá clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Maíra que está voltando de férias. Boa noite, Maíra. Neste fim de semana temos um grande clássico paulista com um grande público. O majestoso promete, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Mais de 35 mil São Paulinos já garantiram seu ingresso para ver o clássico e ajudar a defender uma marca do tricolor paulista, que não perde para o Corinthians em casa há 2 anos. Sábado é dia de majestoso pelo Campeonato Brasileiro e a torcida promete lotar o estádio. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. As equipes se enfrentam às 21 horas no Morumbi. O tricolor não perde para o Corinthians em casa desde 2023, juntando todas as competições. Mas quando se fala apenas do Campeonato Brasileiro, o tempo é ainda maior. A última vez foi em 2010. A partida será especial para o treinador Hernan Crespo. Isso porque essa é a primeira vez que ele vai comandar a equipe diante da torcida. Na sua primeira passagem, durante a pandemia, os portões estavam fechados para o público. Porém, o treinador vai a campo com 4 desfalques: Luiz Gustavo, Lucas Moura, Ian Francisco e Jonathan Caleri, todos lesionados. Do outro lado, temos o técnico Dorival Júnior, que foi vencedor pelo São Paulo e agora volta ao Morumbi comandando o rival. Apesar de contar com alguns retornos importantes para o clássico, o treinador ainda não terá à disposição o time considerado ideal. Um dos desfalques é o lateral direito
Mateuzinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo, o volante Maicon também desfalcará a equipe. Antes da pausa para o Mundial, o camisa 7 sofreu uma lesão na parte posterior da coxa. Já no ataque, a tendência é que Yuri Alberto não retorne ao elenco, pois ainda está em fase de transição física. Porém, Dorival Júnior terá à disposição os atacantes Memphis Depay e Ángel Romero, que voltam de suspensão. Olha, Maíra, nesse fim de semana também acontece um dos clássicos mais tensos do Brasil, Maíra. Conta pra gente essa história. É isso aí, Kleber. O Fla-Flu, que acontece nesse domingo às 19h30, foi considerado o clássico mais temido do futebol brasileiro. Segundo um levantamento feito pelo portal Bola VIP Brasil, o Fla-Flu foi considerado o clássico mais pegado do futebol brasileiro, levando em conta médias de faltas e cartões nos jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense entrou em campo no domingo às 19h30 pela 15ª rodada do Brasileirão. Os dois times chegam pressionados para o clássico após perderem no meio de semana. O Flamengo foi derrotado por 1-0 para o Santos fora de casa, na Vila Belmiro, enquanto o Fluminense perdeu por 2-0 para o Cruzeiro em pleno Maracanã. O rubro-negro até então era líder do campeonato, mas com a sua derrota e a vitória do Cruzeiro foi ultrapassado na tabela e agora quer vencer para não deixar o cabuloso se distanciar ainda mais. Para essa partida, Felipe Luiz terá desfalques importantes. Bruno Henrique tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e está suspenso, enquanto Alexandro, Ayrton Lucas e Pulgar estão no departamento médico do clube. Pelo lado do tricolor, Renato Gaúcho perdeu um de seus melhores jogadores. Arias foi vendido ao Wolverhampton e não joga mais. A entrada de Soteldo no time titular é a mais provável no momento. E, Maíra, além dos clássicos aí que a gente mostrou, quais os outros jogos da rodada, por favor? Vamos ver a tabela. Abrindo a 15ª rodada, no sábado, Fortaleza e Bahia se enfrentam na Arena Castelão às 16 horas. O Bahia tenta seguir no G4, enquanto o Leão busca reagir com a estreia de Renato Paiva no comando. Mais tarde, às 17h30, Vasco e Grêmio se enfrentam em São Januário. Os dois times vêm de momentos ruins e precisam da vitória para levantar os ânimos. Às 18h30, o Santos visita o Mirassol no estádio Campos Maia, com foco em embalar de vez após a vitória contra o Flamengo. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o grande clássico. São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi. No domingo, o primeiro jogo é cedo. Às 11 horas, o Internacional recebe o Ceará no Beira-Rio. Às 16 horas, 2 jogos. O líder Cruzeiro vai encarar o Juventude no Mineirão em busca de abrir mais vantagem. Na cola do Cruzeiro, o Bragantino vai até Salvador para enfrentar o Vitória no Barradão no mesmo horário. Mais tarde, às 17h30, o Palmeiras vai receber o Atlético Mineiro no Allianz Parque, ao mesmo tempo que o lanterna do Brasileirão, o Sport, encara o Botafogo na Ilha do Retiro. E fechando a rodada, o outro grande clássico. Às 19h30 no Maracanã, Flamengo e Fluminense medem forças. Os dois times chegam pressionados para o clássico após perderem no meio da semana. Bom, por hoje é só, Kleber. Uma boa noite para você e a todos que nos assistem e um ótimo fim de semana. Muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana para você também. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.